Queridos irmãos, a paz do Senhor. Nós queremos encerrar então esse fórum com essa última plenária, já agradecendo a Deus pela oportunidade, ao pastor, presidente desta igreja, e a todos os irmãos pela vossa acolhida, a CPAD pela oportunidade e também aos companheiros, pastor Israel, pastor Ezequias, que precisou se retirar pela honra da companhia. Eu quero, irmãos, convidá-los a abrir a apostila na página de número 41, já são quase 16 horas, eu pretendo encerrar então no horário que está previsto, 16h40 é o horário previsto para o encerramento desta plenária. E na página 41 os irmãos vão encontrar o tema da palestra número 5, o despertamento intelectual no meio pentecostal. Eu quero pedir aos irmãos para lermos juntos, todos numa só voz, no tempo 3, 1, 2, 3. O despertamento intelectual no meio pentecostal. Aqui na nota de introdução, eu escrevo o seguinte: a Igreja Assembleia de Deus, como todos nós sabemos, ela foi fundada por dois pioneiros de origem sueca, o pastor Gunnar Wingre e o seu companheiro Daniel Berg. Como já me antecederam os palestrantes, já foi dito à igreja que enquanto o pastor Gunnar Wingre estudava teologia lá em Chicago, nos Estados Unidos, o Daniel Berg trabalhava na área de fundição e também com quitandas, e nós temos um contraste, então, de formação acadêmica dos dois pioneiros. Nós temos Gunnar Wingre com graduação superior, com diploma de bacharelado em teologia, e, em contrapartida, Daniel Berg, que não tem curso superior. Mas ambos os homens foram instrumentos nas mãos de Deus para a implantação da maior denominação pentecostal deste país e do mundo, as Assembleias de Deus. E fazemos uma comparação despretensiosa, é claro, com dois apóstolos que temos no livro de Atos, Paulo e Pedro. O apóstolo Paulo, dotado de toda a instrução daquela época, e o apóstolo Pedro, indouto. Mas ambos também foram usados pelas poderosas mãos de Deus. Então, amados, nós sabemos que Deus usa quem Ele quer, levanta quem Ele quer e abençoa aqueles que quer, porque o nosso Deus é soberano e a nossa igreja pertence ao Senhor dela, que é Jesus Cristo. Eu quero então abordar essa temática porque houve um despertamento intelectual no nosso meio pentecostal desde quando a nossa igreja nasceu. E aqui eu trago na apostila 4 pontos: um fator sociológico, um fator doutrinário, o fator teológico e o institucional. Então, o fator sociológico, ele trabalha com a seguinte afirmação: a igreja nasce entre pessoas de classe baixa. Explico. Em 1911, quando a igreja Assembleia de Deus nasce em Belém do Pará, o estado do Pará, a região de Belém, na capital, trabalhava muito com o extrativismo da borracha. Muitos de nossos irmãos trabalhavam no seringal. A maior parte deles eram originários daqui,
desta região do Nordeste que migraram para o Norte em busca de trabalho e melhores condições de vida. E naquele período, há mais de 100 anos, as pessoas não tinham acesso à educação, não tinham acesso à escola, era urgente sobreviver, então as pessoas eram obrigadas a trabalhar e não podiam estudar. E o Evangelho de Jesus Cristo, lá em Belém do Pará, com a mensagem pentecostal, alcança esta camada social. Nesse grupo estão, então, trabalhadores rurais, trabalhadores indoutos, e, de acordo com os sociólogos, uma grande parcela dos membros da Assembleia de Deus no seu começo era constituída por excluídos, pessoas excluídas da sociedade, marginalizadas na sociedade por não terem grande poder aquisitivo e nem terem grande posição intelectual. Por exemplo, irmãos, na igreja protestante vigente no país naquele momento, o povo comum, simples, pobre, não tinha acesso, porque a igreja protestante não era uma igreja de inclusão. Alguns exemplos, lá no sul do país, a igreja luterana, os cultos da igreja luterana são celebrados em alemão. Olha, o brasileiro não conhece o alemão. O que ele vai fazer no culto? Ele não vai. A igreja, congregação cristã, que se considerava também pentecostal, os cultos celebrados em italiano. Então, não se vai no culto também, porque não se escuta ou não se entende o que se diz. Os anglicanos ministravam o culto em inglês e a missa católica em latim. E daí? Não tem acesso, mas eles chegavam na Assembleia de Deus. E lá na Assembleia de Deus tem dois missionários, Gunnar Wingre e Daniel Berg, que falam fluentemente inglês e sueco. E sabem mal e mal, como diz lá no sul, mal e cuia, falar o português. Então os cultos iniciais da Assembleia de Deus em língua portuguesa, não havia na membresia, nem na liderança, nenhuma preocupação com a oratória, ou com a capacidade de dicção do membro, ou do líder, ou de quem quer que fosse, que usasse o microfone ou a oportunidade. Ninguém estava observando se alguém construía corretamente uma frase, se havia concordância verbal ou nominal, ou se usava o singular ou se usava o plural. O que valia para a igreja nesse princípio é se aquele que usava a tribuna tinha unção, poder e virtude naquilo que anunciava a igreja. Amém? Foi assim que nós nascemos. Então, não havia nenhuma preocupação com formação acadêmica ou intelectual. Jesus vai voltar, né? Nós fomos lá no culto, e lá Jesus batizou com o Espírito Santo, e era mais ou menos assim. Claro que a igreja, a partir daí, ela vai se desenvolvendo, alcançando as outras camadas sociais da sociedade. Mas o início, o começo, os nossos irmãos eram simples, eram humildes. Pastor Israel comentou em uma de nossas conversas que ele soube que numa determinada igreja, que tinha o costume de no culto de ceia, cada um dos membros levantar e dizer um textuário, ainda é costume em muitos lugares. No culto de ceia, enquanto a ceia está sendo ministrada, um irmão levanta e recita um texto bíblico, aí ele senta, outro levanta e recita também,
e de repente o irmão lá levantou e recitou o seguinte: Deus ajuda quem cedo madruga. Aí o irmão abriu a Bíblia e disse para ele: irmão, isso não está na Bíblia. Ele disse: não está? Não. Ele disse: então coloca aí que dá bem certinho. Esse era um período então em que nós não tínhamos dentro da igreja uma massa de capacitação intelectual. E havia entre os irmãos também um sentimento de que não era necessário. E um texto bíblico que era usado comumente, e eu quero que os irmãos leiam comigo, abra sua Bíblia por favor, em 1 Coríntios, era um texto bíblico que usava-se na igreja até para que, de uma certa maneira, os irmãos que iam sendo agregados à igreja não se sentissem de modo algum menosprezados ou diminuídos em relação às outras classes sociais que existiam no país. 1 Coríntios capítulo 1, versículos 26 a 29, vamos ler o 26, Paulo escreveu: porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios, segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Então a igreja estava muito bem acomodada com esse texto bíblico, porque os irmãos que estavam sendo chamados e que se convertiam, não estavam entre a classe média e alta da sociedade do Pará, e nem estavam entre os nobres. E o versículo 27, Paulo continua dizendo: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E o verso 28, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são. E o verso 29, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Amém? Então, esse texto era muito usado, de modo que a igreja não tinha preocupação, então, com a questão da classe social, nem o poder econômico, nem a questão cultural ou acadêmica. Uma outra ideia defendida por sociólogos, pastor Israel já explicou aqui a diferença do historiador e do sociólogo, é de que estas pessoas que estavam marginalizadas diante da sociedade, por serem pobres, por serem de pouca cultura, passaram dentro da igreja a ter uma ideia ou um senso de pertencimento, passaram a pertencer a algo importante, a algo sagrado, porque todas as pessoas, ao adentrarem para a igreja Assembleia de Deus, nenhuma preocupação, repito, estou sendo redundante propositalmente, para que nós memorizamos esta verdade inicial. Dentro da igreja não havia diferença nenhuma e acepção de pessoas em hipótese alguma. Ao entrar pelas portas e aceitar a Jesus, todos eram tratados de modo igual. Nós somos irmãos, era o irmão tal, a irmã tal, aquelas pessoas ali fora, desqualificadas na sociedade. Agora dentro da igreja Assembleia de Deus, os homens estão vestindo terno e gravata, as mulheres estão usando vestidos, saias e blusas bem organizadas, e cada um é saudado como irmão. Bem-vindo, irmão, somos irmãos. E havia na igreja também um senso de coletividade, porque todos tinham a oportunidade de usar a tribuna, de dar um testemunho, de compartilhar uma experiência. No diário de Gunnar Vingre, que já foi citado aqui várias vezes, ele diz que no início do trabalho, lá na casa da irmã Celina Albuquerque, a
a igreja se tornou um local não apenas de culto, não apenas de reunião, de oração, mas também era um lugar de convívio social, porque era lá na igreja que celebravam o casamento dos irmãos, era lá na igreja que celebravam as festas de aniversário, era lá na igreja que velavam o corpo daqueles que partiam para a eternidade, de modo que a igreja foi se tornando uma grande unidade, e havia entre eles o mesmo sentimento da igreja primitiva. Todos estavam juntos e partilhavam o que tinham em comum. Esta é a primeira fase sociológica, mas a igreja cresceu. Houve um problema de ordem internacional que prejudicou a nossa extração da borracha. Nos Estados Unidos da América desenvolveu-se a tecnologia do látex, a borracha artificial. E aí o trabalho dos seringais no norte começaram a decair. As empresas que trabalhavam com isso foram à falência, e muitos de nossos irmãos foram demitidos de seus empregos e precisaram sair então de Belém do Pará e adjacências em busca de emprego em outros lugares. Alguns voltaram para cá, para o Nordeste, outros migraram para o Sudeste ou região Sul, e juntamente então com esse problema de desemprego, esses irmãos, ao retornarem para suas cidades de origem ou irem a outros lugares, levavam consigo a mensagem pentecostal. E onde quer que chegavam, se não tinham o trabalho pentecostal, abria-se lá uma Assembleia de Deus. Começava na casa do irmão, só ele e a esposa, e ele chamava um vizinho, e chamava um amigo, e chamava um companheiro, e daqui a pouco tinha uma igreja instalada, daqui a pouco era chamado um obreiro, um pastor, alguém para dar continuidade. E a nossa igreja, a Assembleia de Deus, cresceu usando esta metodologia. Bem, esse é o fator sociológico. Surge, então, nesse crescimento, o desenvolvimento da igreja, que vai alcançar a classe média, e vai alcançar a classe alta, e vai alcançar também a elite. Nós vamos deixar de ser igrejas das periferias, e vamos também ocupar os grandes centros nas cidades. Hoje, pelos dados oficiais, a Igreja Assembleia de Deus tem 22 milhões de membros em nosso país. É a maior representação evangélica desta nação. E nasceu então simples e humilde na casa de uma irmã, Celina Albuquerque, quando foram expulsos lá da Igreja Batista. Com esse crescimento, com esse desenvolvimento, com o alcance de outras classes sociais, foi necessário que a igreja começasse a repensar essa necessidade do conhecimento bíblico, doutrinário, intelectual. Já foi dito aqui, eu repito, nunca houve na Assembleia de Deus um descuido com o ensino da Bíblia. O que havia era uma certa oposição com o ensino teológico, mas o ensino bíblico não. O ensino bíblico sempre esteve presente na igreja. Nessa questão então doutrinária, havia ênfase. Eu quero que o irmão acompanhe comigo, irmão e irmã, na página 42, o fator doutrinário. O primeiro parágrafo está bem sintetizado e diz assim, ó: a ênfase da mensagem doutrinária foi a pregação do evangelho para a salvação. Esta era a ênfase primária, o evangelho que salva, seguido de cura divina, o batismo no Espírito Santo com a evidência inicial de falar em línguas estranhas, e a mensagem escatológica iminente, ou seja, Jesus breve vem. E a partir então desse quadrilátero que nasce a premissa do slogan que nós usamos até hoje, e que estava presente em todas as mensagens, em especial do pioneiro Daniel Berger: Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo e breve voltará.
Na nossa declaração de fé, quando os irmãos tiverem depois o cuidado de ver, na contracapa está escrito declaração de fé, e logo abaixo vem a mensagem: Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo e breve voltará. Então a mensagem era uma mensagem de salvação. Por quê? Porque Cristo vem em breve. E aí desenvolveu aquilo que já expliquei ontem. Não há necessidade de estudar teologia, porque não há nem tempo para isso. Jesus está voltando muito em breve, e é preciso ganhar as almas. Então as pessoas começavam, os cristãos assembleanos, a evangelizar. Primeiro a sua família, os colegas de trabalho, os vizinhos, os amigos, de modo que a evangelização da Igreja Assembleia de Deus se deu nesse método, do corpo a corpo, do porta em porta. E a mensagem era esta: receba o Evangelho, arrependei-vos, porque Cristo breve vem, e nós precisamos estar prontos para o arrebatamento da igreja. E Deus abençoou de um modo extraordinário, que esta mensagem bíblica alcançou, então, uma parcela considerável da nossa sociedade brasileira. No diário do pioneiro, de Gunnar Vingre, ele relata que visitaram a casa da irmã Celina Albuquerque, ele e Daniel Berg, quando ainda eram membros da Igreja Batista, e lá fizeram um culto no lar. A irmã Celina Albuquerque era professora da escola dominical da Igreja Batista em Belém, e estava acometida de uma doença. Ela tinha um tumor nos lábios. Provavelmente fosse um tumor maligno, um câncer. E ela estava então afastada das atividades da igreja por conta desse tumor, dessa doença. Ela não frequentava mais a igreja, ela não tinha mais força, nem disponibilidade, nem vigor para se levantar e ir até a igreja. E nesse culto, em que Daniel Berg e Gunnar Ving estiveram na casa dela, anunciaram a mensagem de que Cristo tinha autoridade e poder para curá-la. E perguntaram se ela podia crer. Ela sentiu que sim. Eles oraram por ela, e Jesus operou um milagre instantaneamente. O tumor desapareceu. Ela ficou curada naquele momento. Só que a mensagem dos missionários não era só essa. A mensagem era: salva, cura, batiza no Espírito Santo. E ela disse: se Jesus ainda cura hoje, ele também batiza, e eu quero o batismo. E foi assim então que ela sentiu no coração de não sair de dentro de casa enquanto Cristo não a batizasse com o Espírito Santo. E os irmãos sabem a história. Ela buscou, acompanhada de uma amiga chamada Irmã Maria de Nazaré, que não foi batizada com ela naquela semana, mas foi mais tarde. E o Senhor Jesus batizou a irmã Celina Albuquerque com o Espírito Santo. No domingo pela manhã, ela chegou na igreja batista, da qual ela era membro, com a sua revista da escola dominical e o seu material, para retomar a sua atividade de professora, por estar curada de sua doença e revestida de poder. O problema foi que o evangelista que respondia pela ação pastoral não deixou. Ele disse: não, aqui você não vai dar aula coisa nenhuma, porque você aderiu à heresia dos missionários. E a partir daí tem todo um desenvolvimento que não vou detalhar. Os irmãos comprem o dicionário do movimento pentecostal, do pastor Isaías Araújo, que tem os detalhes da reunião que depois aconteceu, de tudo quanto foi dito lá, da expulsão dos missionários e dos irmãos que aderiram ao movimento pentecostal, até a criação da Assembleia de Deus.
Então, irmãos, a nossa mensagem inicial doutrinária era essa: Cristo salva, Cristo cura e batiza com o Espírito Santo. E, de acordo com o livro de Atos dos Apóstolos, a Igreja Assembleia de Deus recebe a mesma dádiva que o Senhor Jesus deu à igreja primitiva. Porque na igreja primitiva, a Escritura diz que os apóstolos pregavam, os discípulos ministravam e o Espírito Santo confirmava a palavra com os sinais que se seguiam. E na Assembleia de Deus não foi diferente. Os missionários ministravam, Jesus cura, e Jesus batiza, e Jesus curava, e Jesus batizava. Porém, esse nosso desenvolvimento doutrinário precisou ser aprimorado, porque alcançamos outras classes sociais, a igreja está em franca expansão. Os irmãos podem acompanhar aí na página 43, eu trago alguns dados. Por exemplo, em 1911, a igreja tinha em torno de 20 membros. Em 1930, 20 anos depois, a igreja saltou para 14 mil membros. E em 1950, a Assembleia de Deus já tinha 120 mil. E hoje, como disse, somamos 22 milhões. E a mensagem pregada na igreja, que Cristo salva primeiro, que Cristo cura, batiza e breve voltará, tinha um cunho escatológico muito presente. Ora, hoje em dia, é muito raro nós participarmos de seminários escatológicos. Eles quase não existem. É muito raro a mensagem ministrada no altar falar do arrebatamento da igreja, da segunda vinda de Cristo. Não estou dizendo que não se prega, estou dizendo que está em desuso. Mas naquela época se pregava em todo culto, em toda reunião. E a igreja então tinha um forte sentimento de santidade. Era preciso estar pronto, preparado, porque o toque da trombeta vai soar, e a qualquer momento. Então a igreja se santificava, e estava na iminente expectativa do retorno de Jesus, e para tanto havia urgência de ganhar almas, e de evangelizar. E muito se ensinou também sobre os galardões. Os irmãos sabem que a salvação se dá pela graça, mas o galardão é concedido pelas obras que cada um realiza. E acerca desse ponto, trabalhar para Jesus em prol do reino tem a expectativa do galardão. Porém, a motivação do trabalho deve ser para agradar a Deus e não para receber galardão ou recompensa. Mas muitos de nossos irmãos trabalhavam também nesse sentido de não entrar apenas no céu, mas de não chegar lá de mãos vazias, de ter algo para apresentar ao Senhor. Conta-se, por exemplo, uma anedota teológica de que numa determinada igreja, a líder do círculo de oração partiu para estar com o Senhor. E ela chegou ao céu, foi recebida pelo anjo, e é claro que isso é história, né? Não tem inferência bíblica acerca disso. O anjo disse: olha, irmã, os galardões aqui são concedidos por imóveis e carros. E eu vou lhe mostrar então o seu galardão. Vou lhe mostrar a sua casa e o seu carro. Passaram pelo bairro de elite, naquelas mansões com piscina. E ela perguntou: anjo, é aqui? Ele disse: não, seu trabalho não foi tanto assim. Aí passaram pela classe média. Ela perguntou: aqui? Ele disse: não trabalhou o suficiente. Chegaram lá na periferia, uma casinha modesta. O anjo deu a chave a ela e disse: aqui está a chave do seu carro também.
E ela foi, abriu a porta da garagem e ficou decepcionada. Era um Fiat 147. E ela ficou muito triste. Ela disse: seu anjo, mas eu trabalhei tanto, fiz tanto, e eu tenho só uma casinha modesta e esse carrinho velho. O anjo foi embora, e no dia seguinte o anjo retornou, preocupado que a irmã tinha ficado muito triste. Acontece que naquela madrugada o pastor dela também partiu para estar com Jesus. E quando o anjo lá chegou na casa da irmã, de manhã cedo, estava ela toda feliz, cantarolando, lavando o carro, ajeitando o carro. O anjo disse: o que houve, irmã? A senhora hoje está feliz? Ontem estava tão triste com o carro. Ela disse: sabe de uma coisa, anjo? Eu estou muito agradecida a Deus, porque hoje pela manhã eu vi o meu pastor. Meu pastor passou aqui em frente de casa, pedalando uma bicicleta. Significa dizer, irmãos, que o galardão não é concedido por título e nem por posição que nós ocupamos na igreja. A ideia dessa anedota é dizer isso. Não é pelo título e não é pelo quanto que se trabalha, mas é como nós trabalhamos para o Senhor, de que maneira fazemos a obra, qual é o propósito do nosso coração. É a qualidade do trabalho, e não a quantidade, nem o título que nós desenvolvemos. Quem crê assim? A partir daí, nós tivemos que desenvolver, então, a nossa doutrina. E, como já escutamos aqui, as lições da escola dominical contribuíram e continuam contribuindo para o desenvolvimento doutrinário. Também a harpa cristã serviu muito para esse desenvolvimento doutrinário, porque os hinos da harpa, como o pastor aqui já comentou, são hinos cristocêntricos, que glorificam a Deus, a Jesus, ao Espírito Santo, e não ao homem. E tem mensagens doutrinárias contidas nos louvores. E aí, a partir desse momento, a igreja tem uma preocupação, porque começa a misturar doutrina com usos e costumes. E essa foi uma realidade na Assembleia de Deus, e em alguns lugares ainda é assim. E que para o uso e costume com a doutrina. Em muitos lugares. No interior do Rio Grande do Sul, numa época, uma determinada irmã teve um marido acometido de um AVC, e ele estava muito mal, internado na UTI, desenganado já pela medicina, e ela fez um voto a Deus, no leito de morte do marido, que se Jesus curasse o marido dela, a partir daquele dia, ela nunca ia mais depilar as pernas e nem as axilas. E Jesus ouviu a oração dela. E aí, Jesus devolveu o marido para ela. Só que agora, coitado do pastor dela, que ela queria que o pastor obrigasse as irmãs também a não se depilarem, porque é só assim que Jesus responde a oração. Na verdade, aquela tinha sido a experiência dela, e o voto era dela, e o compromisso era dela. Mas em muitos lugares, essas questões de uso e costume se transformaram em doutrinas. E em muitas igrejas surgiram fiscais, dentro da própria igreja, irmãos fiscalizando irmãos, e entregando para o pastor. E o pastor, não raras vezes, ficava numa situação delicada. O fator teológico, que é o item 3, ele é um desdobramento do doutrinário. Veja aí na sua apostila. Na página 43, diz o seguinte: em virtude do fator doutrinário, com a ênfase no imediato retorno de Cristo, as lideranças acreditavam que a formação teológica era desnecessária.
Segundo essa concepção, não havia tempo hábil para esse tipo de educação formal. Ensinava-se que era melhor ocupar o tempo arrebatando as almas do inferno e não perder tempo cursando teologia para aprender algo que não se poderia usar. Assim, incutia-se a ideia de que o Espírito Santo capacitaria os seus escolhidos para fazer a obra do Senhor. Todos nós concordamos que o Espírito Santo capacita. Sim ou não? O Espírito Santo capacita, é fato. Mas o Espírito Santo também nos faz lembrar tudo quanto que temos ouvido e visto. Então o Espírito Santo nos capacita sim a ter o entendimento. E quando nós estudamos teologia, quando nós estudamos a Bíblia, as doutrinas, o Espírito Santo não fica de lado, ao contrário, o Espírito Santo auxilia o estudante a compreender, a interpretar as Escrituras. E quando nós fazemos oposição, recusamos, negligenciamos a teologia, corremos o risco de cometer equívocos. Eu me recordo, eu sou professor de teologia há muitos anos, de hermenêutica e exegese, então eu conto muitas histórias para os meus alunos para, de uma maneira ou outra, ilustrar a necessidade da hermenêutica. E conta-se que uma irmã era líder da mocidade da igreja, e um jovem fiscal falou a ela: irmã, olha, tem aí uns 3 ou 4 jovens que estão fumando, tem que tomar uma providência. E ela pensou, foi para casa, disse: eu vou preparar um estudo bíblico para combater o uso do cigarro entre os jovens. E ela foi e reuniu a mocidade e disse: olha, Deus me deu uma palavra para vocês, e eu estive estudando nessa madrugada, o Espírito Santo falou comigo, e eu quero compartilhar com vocês. E abriu a Bíblia em Isaías capítulo 6. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a casa se encheu de fumaça. Está vendo aí? O povo fumando na igreja, fumaça para todo lado. E o profeta Isaías disse: ai de mim que vou perecendo, sou um homem de lábios impuros. Fumava também. E habito no meio de um povo de lábios impuros. Todo mundo fumava. Sabe o que é interessante disso tudo, irmãos? É que o Espírito Santo de Deus é soberano, e os jovens largaram do cigarro. Queridos, como disse, vou repetir, é importante enfatizar: a Assembleia de Deus nunca descuidou do ensino bíblico, só tinha um parecer contrário à teologia. E veja aí na apostila, por favor, na página 43, item 3, fator teológico, você conta 1, 2, no terceiro parágrafo, começa assim, ó: não obstante esta aversão ao ensino formal, quase que de modo contraditório, a igreja não se descuidava do estudo da Bíblia Sagrada. Era comum as escolas bíblicas de obreiros, EBO, e também as semanas bíblicas. Estas últimas, que ocorreram entre os anos 1939 e 1943, eram reuniões concorridas que duravam cerca de 7 dias. Mais tarde, já no período entre 62 e 77, conhecido como período de intensos debates, quando se realizaram 8 reuniões da Convenção Geral, aconteceram discussões de diversos temas polêmicos que vieram a consolidar o posicionamento teológico das Assembleias de Deus no Brasil. Então vou citar para os irmãos apenas alguns desses temas que se discutiram aqui nesse período de intensos debates. Doutrina da Trindade foi amplamente discutida. Batismo nas águas. Qual é o modelo do batismo? Qual é a fórmula batismal? Pode ou não pode receber pessoas batizadas em outras igrejas? Tudo isso foi discutido.
E além dessas discussões doutrinárias, questões de uso e costumes também se discutiram, como uso de maquiagem, uso de joias, uso de vestuário masculino e feminino. Todos esses debates aconteceram dentro de plenários, onde as lideranças nacionais se reuniam para, à luz da Bíblia Sagrada, tomar um posicionamento teológico e passar essa decisão para a igreja. Questões, por exemplo, envolvendo a maçonaria. Pode ou não pode um cristão fazer parte da maçonaria? Isso foi discutido amplamente. A conclusão é que não pode, que não existe comunhão da maçonaria com o cristianismo. E várias outras decisões importantes, divórcio, segundo casamento, questões da maior relevância para a igreja, foram debatidas e discutidas neste período, quando nós ainda não tínhamos seminários, institutos bíblicos institucionalizados, reconhecidos. Hoje, essas questões que aqui citei para os irmãos, conforme o pastor Ezequias já explicou aqui com maestria, essas respostas podem ser encontradas aqui, na declaração de fé, e contém os capítulos e os subtítulos de todos esses temas que já foram discutidos no passado. A declaração de fé, portanto, não é nenhuma novidade, é apenas a consolidação daquilo que a igreja aprendeu e recebeu dos pioneiros desde os primórdios. Amém? E o último ponto, então, a que quero me referir para encerrar, é o fator institucional, que é o ponto 4. Veja o que diz o primeiro parágrafo. Apesar de toda a resistência quanto à necessidade de formação intelectual e acadêmica, principalmente na questão teológica, na quarta semana bíblica, houve uma mudança de paradigma institucional. A referenciada semana bíblica foi realizada em 43, na cidade do Rio de Janeiro, no templo da Assembleia de São Cristóvão, liderada por então missionário Samuel Nistrom. Na ocasião, o pastor João Peter Colenda instigou o assunto do ensino teológico. Silas Daniel, nos informa que o secretário da convenção, Paulo Levas Macalão, sugeriu a instalação de uma escola bíblica de obreiros, no período noturno, que possuísse ministrações semanais e que o dia a ser fixado para as aulas pudesse ser nas noites em que os obreiros estivessem desimpedidos de culto nas igrejas locais. Laurêncio Olso propôs que a Assembleia de Deus no Brasil abrisse seminários teológicos a fim de preparar e capacitar os obreiros assembleanos. Macalão fez objeção, afirmando ser perigoso investir muito na educação teológica do obreiro. Após uma série de explanações a favor e contra o tema, a mesa diretora propôs e logo após elaborou uma resolução. Qual foi? Número 1, realizar escolas bíblicas no Pará em outubro, isso é o ano 43, e novembro. No Recife, em tempo a combinar. No Rio de Janeiro, em abril e maio do ano seguinte, 44. No Rio Grande do Sul, no verão, para escapar do frio, né? 2, ser criado um curso por correspondência, o qual seria feito por intermédio do jornal Mensageiro da Paz. O irmão Samuel Nilstrom ficará responsável por esse curso, encarregado de escolher os irmãos capazes de ajudá-lo. Veja, irmãos, que decidiram tudo isso, mas a questão teológica apareceu? Não, ficou de fora. A única coisa que foi boa foi que haveria um curso bíblico por correspondência, através do Mensageiro da Paz, que o pastor Ezequias Soares já mencionou aqui, e realmente deu certo. Mas institucionalmente, ainda não temos seminário teológico. Como já explicado, o IBAD, em 1959, é o primeiro, e depois, em 62, o IBP é o segundo. E somente em 1971 é que foi criado o conselho, na época chamava Comissão de Educação Religiosa, reconhecendo agora, então, oficialmente, os cursos e os seminários que estavam tratando das questões teológicas sistematizadas. E eu quero encerrar a minha participação passando para os irmãos alguns dados.
Primeiro, o Conselho de Educação e Cultura, que eu tenho a honra de presidir, e eu estou no terceiro mandato com um grupo de pastores, teólogos, representantes de todas as regiões do país. Nós somos total 11 membros. Nesse período, nessa gestão, nós já conquistamos alguns espaços. Hoje nós temos centenas de seminários e institutos bíblicos credenciados no Conselho de Educação e Cultura da CGADB. Nós temos hoje um cadastro de teólogos no Brasil. Estamos criando o Conselho de Teólogos Pentecostais. Se alguém tem curso de teologia de qualquer nível, concluído, básico, médio, avançado, pode entrar lá no site do Conselho de Educação e Cultura e requerer a sua credencial de teólogo, que está sendo expedida pela CGADB e pelo Conselho de Educação e Cultura. Na credencial vem dizendo a instituição onde o irmão estudou e o curso que o irmão realizou, se é básico, médio ou avançado, e se é curso livre ou credenciado no MEC. E além disso, como já expliquei ontem, foi criada a revista digital, Rede de Estudos Pentecostais Assembleanos, a REPAS, onde vai ser publicado apenas artigos acadêmicos, na área da teologia, do movimento pentecostal, na questão assembleana. Os irmãos podem enviar seu material, entra lá no site e manda o material para ser avaliado, para ser publicado. E nós estamos vivendo um outro problema, irmãos, além dessa questão teológica, que a gente precisa fugir dos modismos, e eu quero encerrar a minha fala, tratando de um tema que tem preocupado muito a CGADB, e eles estão interrelacionados. O primeiro é acerca do ensino religioso na escola pública. O STF está para decidir, quarta-feira agora, dia 20 de setembro, se o ensino religioso na escola pública será de cunho confessional ou não confessional. Eu tive a honra de representar a Convenção Geral lá na audiência pública, no STF, fazendo o pronunciamento. E olha, irmãos, infelizmente, de todas as instituições que lá estiveram, religiosas, 2 instituições apenas defenderam o ensino religioso de cunho confessional: a Igreja Católica e a Assembleia de Deus. Até a Assembleia de Deus de Madureira foi contra. Os batistas foram contra, os presbiterianos foram contra, adventistas foram contra, todos eles foram contra. Ensino confessional, sabe o que é? É assim, o aluno se matricula na religião que ele já professa. Então, os nossos filhos, nossos netos, que estão na escola pública, ensino fundamental, ele vai assistir a religião do cristianismo. O budista vai assistir budismo. O espírita, espiritismo. Mas as outras igrejas disseram que não deve ser assim, que tem que colocar as crianças na sala de aula e ensinar tudo para elas, e depois elas decidem o que querem. E nós discordamos disso. E o ministro Barroso, que foi o relator, ele deu o voto contrário, dizendo, aliás, ele deu o voto ao lado da maioria, dizendo que o ensino tem que ser assim: coloca as crianças na sala de aula, ensina tudo e diz, toda religião é boa, Jeová é Deus, Maomé, Alá também é Deus, Buda também é Deus, tudo é Deus. E sabe o que ele disse no voto, pastores? Ele disse assim: nem os evangélicos querem. Ele disse: eu fiz uma audiência aqui e todo mundo foi contra, só a Assembleia de Deus e a Igreja Católica que não. E agora vai ser decidido quarta-feira a votação final. Nós temos que orar, porque se passar essa decisão, nossos filhos serão submetidos na escola pública ao ensino das ciências das religiões como um construto da sociedade para o desvirtuamento da fé. E aliado a isso, eu estou encerrando, o meu horário já findou, a questão de gênero, que está presente na escola pública. Eu
trabalhei nos últimos 2 anos como professor e coordenador de Sociologia do Colégio Militar de Brasília no ensino médio. Eu tinha 15 turmas, 508 alunos. Trabalhava no turno da manhã. E a questão de ideologia está presente na escola. A ideologia, resumidamente, é o seguinte: eles ensinam que ninguém nasce menino ou menina, todo mundo nasce criança. E depois de uma certa idade, cada uma dessas crianças decide se quer ser menino ou se quer ser menina. Por causa disso, então, tem que retirar dos banheiros da escola a designação masculino, feminino, ou ele e ela. Não tem designação nenhuma, porque a criança vai no banheiro do seu gênero, a sua questão de gênero. Ah, eu nasci homem, mas eu tenho, a minha questão de gênero é menina. E ela chega na escola e ela diz para a professora na chamada: olha, eu só dou um exemplo, tá? Eu vou usar dois exemplos de nomes que são comuns, não é inferência a ninguém. Ele em casa é João, mas na escola ele é Maria, porque ele pediu para a professora botar o nome dele social. Isso tudo já foi aprovado. E os irmãos acompanharam aí a exposição do Banco Santander, lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, em nome da arte, né? Eles fizeram apologia à questão de gênero, a pedofilia, a zoofilia, o homossexualismo, a sexo grupal, a sexo explícito, de toda sorte. E, infelizmente, irmãos, a nossa escola pública está entregue na mão desse movimento que é a ideologia de gênero, o marxismo presente na nossa sociedade. E nós estamos lutando, fazendo o que podemos, mas as coisas não estão simples. Por causa disso, então encerro, dando o último dado para os irmãos. O Conselho de Educação e Cultura, nesse ano, formou uma Secretaria Nacional de Assessoramento Pedagógico, e nós estamos trabalhando no projeto político-pedagógico para que, em nome de Jesus, se o Senhor Deus nos dê graça, para 2018, 2019 no máximo, implantar no Brasil o colégio assembleano. Amém? Orem por esse projeto, a nível nacional, em todas as, primeiro nas capitais e depois nos interiores do nosso Brasil, para que as nossas crianças, nossos netos, a nossa geração futura tenha um ensino de qualidade, mas com base na Escritura Sagrada. Muito obrigado, irmãos, pela atenção. Deus vos abençoe. Amém. Glória a Deus. Quem diz graças a Deus.